Muito bem, então em relação ao fluxo de caixa, o que é a administração através do fluxo de caixa? É uma junção entre o que você tem para receber, o que você tem para pagar, tudo isso vai te dar um registro de movimentação do caixa, onde você pode acompanhar se está tendo sobra ou falta de caixa, e vai te ajudar a projetar o fluxo de caixa, que é você saber as previsões de sobra ou de falta. Então, quando você registra o caixa, você tem a informação de acompanhamento se sobrou ou faltou. Quando você projeta o fluxo de caixa, você tem o acompanhamento das previsões de sobra ou de falta de caixa. Qual que é a importância disso, tá, gente? Quando a gente pensa em gestão do negócio com o fluxo de caixa. Então, no fluxo de caixa, a gente reúne todas as informações de entradas e saídas de recurso em um determinado período de tempo. Então, assim, ele pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser semestral ou qualquer outro período que venha a se adaptar aí à realidade da tua empresa, às características do seu negócio. Minimamente, a gente tem que fazer um fluxo de caixa semanal. Mas vamos pensar aí do ponto de vista de maior estratégia para a tua gestão, é você pelo menos fazer um fluxo de caixa mensal. Por quê? Porque as tuas despesas são mensais. Então você tem uma possibilidade de fazer um orçamento muito mais adequado com base no fluxo de caixa mensal. E dependendo aí da realidade do negócio, semestral, né? Eu gosto muito de... Porque assim, à medida que você aprende a fazer mensal, você tem condição de projetar isso aí para 6 meses, um ano, que isso facilita muito você enxergar as vulnerabilidades do teu caixa durante a sazonalidade que você pode estar sofrendo aí, ou que você pode sofrer durante o ano, né? Então, quais as possibilidades de decisão que você tem quando a gente fala em fluxo de caixa? Então, você tem condição de visualizar a situação financeira para os períodos que você deseja lá. Em caso de sobra de dinheiro, né, você pode aplicar melhor esse dinheiro, você pode fazer novos investimentos, você pode decidir por negociar a antecipação de pagamento para credores. Então, imagine o seguinte, né? Se o dinheiro está sobrando no teu caixa e você tem para alguém para quem você tem contas a pagar, quem sabe, né, isso é comprovado, tá? Já trabalhei com empresas que fazem isso, né, que na prática antecipam valores a fornecedores e conseguem aí de 3 a 5% de desconto. E aí você fala, Magda, 3 a 5%, 5%, né, não é nada. Mas veja, qual é a aplicação que você coloca aí hoje, 30 dias e ganha 5%? Então, se você tem um desconto por antecipação aí de 5%, você já está fazendo o melhor que você pode fazer com o teu caixa se ele está sobrando dinheiro. Depois você pode estabelecer novas políticas comerciais, então nesse caso de sobra, de repente conceder um prazo maior aí para os teus clientes. E por fim, novas políticas de suprimento também. Posso comprar mais à vista e conseguir também um desconto na compra aí, que ajuda muito na lucratividade da empresa. Mas como nem tudo são flores, a gente tem a situação também da falta de dinheiro. Então, quando você percebe no fluxo de caixa que vai acabar o dinheiro, que não vai ter dinheiro para pagar as contas, você tem condição de tomar decisão sobre obter dinheiro emergencial. Você consegue negociar o pagamento junto aos credores, então, de repente, devolução, parcelamento, prorrogação, enfim, possibilidades aí conforme o teu negócio. Você pode estabelecer critérios para desovar o estoque, fazendo uma promoção, preço mais agressivo, né? Você pode estabelecer novas políticas comerciais. Se quando sobra dinheiro você a longo prazo, quando falta dinheiro, o ideal é que você trabalhe aí outras possibilidades de vendas, né? Outros critérios de concessão de crédito, tá? E por fim, também tentar comprar mais a prazo, que é uma política de suprimento no caso da falta do dinheiro, tá? Uma das coisas mais importantes de você saber é você saber que a sobra de dinheiro no caixa não representa necessariamente lucro. Assim como quando falta dinheiro no caixa, não representa necessariamente prejuízo. São coisas diferentes. E nesses exercícios que nós vamos fazer aqui nas próximas aulas, vocês vão entender exatamente por que caixa e lucro são coisas diferentes, tá? Já começando pela linha cronológica aqui, deixa eu mostrar para vocês por que isso é diferente. Então, eu desenhei aqui um cenário para que vocês façam uma comparação aí com o seu negócio e aí vocês vão entender por que caixa, como é que funciona aí o capital de giro dentro do caixa. Então, olha só, imagina aqui, ó, hoje,
né? Momento da compra. Então, por que está aqui dia cronológico, marco zero, né? Porque neste marco zero aqui é o momento que você adquiriu a sua mercadoria. Então, momento da compra. Supondo que você demore 10 dias para organizar essa mercadoria e fazer a comercialização. Então, o que nós teríamos aqui nesse caso? Nós teríamos, com 10 dias, a gente teria a condição de fazer aí a venda desse produto. Deixa eu colocar aqui um ponteiro para ficar melhor para vocês me acompanharem aqui. Legal? Melhorou aí? Muito bem. Então, com 28 dias, você tem que pagar essa compra que você fez. Então, é o prazo de pagamento. Supondo que você tenha feito essa venda com 10 dias de produto, né, giro de estoque ali, e vendeu isso para 30, 60 e 90. Então, na nossa linha cronológica aqui, olha só, a gente receberia daqui 30 dias, então são 40 dias desde o momento da compra, com mais 30 são 70, com mais 30 são 100 dias, né? Ou seja, tem um intervalo aqui, ó, que vocês vão perceber que o seu caixa vai ficar negativo. Deixa eu colocar um número nisso que fica mais prático para vocês poderem visualizar. Então, veja só. Se eu fiz a primeira compra de 10 mil reais, essa primeira compra, então aqui, ó, marco zero, 10 dias depois eu fiz a primeira venda. Então, esse markup que eu usei aqui foi de 5 mil reais. Então, de 10 mil que eu fiz a compra, eu vendi por 15. Se eu vendi por 15, então, automaticamente dividido em 3 vezes, eu tenho lá daqui a 30 dias, a partir do momento da venda. Então, daqui 30 dias, a partir do 10º dia, a gente está falando de mais 30. Então, no 40º dia, depois com 70 dias e depois com 100 dias é onde eu vou receber as parcelas. Como é que isso vai funcionar no meu caixa? Então, de hoje, marco zero, daqui 28 dias eu tenho que pagar a primeira compra. Então, eu tiro do caixa 10 mil reais. Quando eu tiro 10 mil reais do caixa, eu comercializo esse produto, na verdade, e ele entra, olha só, com 40 dias a primeira parcela. Então, de 28 para 40 dias, a gente está falando de um período aí já de 12 dias em que você comercializou o produto e você ainda não recebeu nada, né? Quando entra 5 mil aqui da primeira parcela dos 15, você estava com caixa negativo de 10 mil reais, então agora o seu caixa negativo é de 5 mil reais. 5 mil reais, então, ou seja, daqui 30 dias entrou mais uma parcela de 5 mil. Então, o seu caixa que estava negativo em 10, com 70 dias, ele passou a ficar o quê? 70 dias ele passou a ficar zerado. Ou seja, se você observar quando é que vai entrar a terceira parcela e que o lucro vai se realizar no caixa, é a partir aqui, ó, de 100 dias. Ou seja, a empresa comprou por 10, vendeu por 15. Teve uma lucratividade? Teve um lucro, né? Ela vendeu mais caro do que ela comprou. Só que o caixa ficou negativo? Ficou. Então, se com 30 dias eu fosse avaliar essa empresa aqui, olha a situação dela, né? Se com 10 dias você comprou novamente a mercadoria, isso significa que daqui 28 dias você vai pagar também. Então, o caixa dessa empresa, gente, olha quanto é que ele está negativo aqui com 30 dias, né? 38 dias, 20 mil reais. Nesse caso, você já começa a perceber que assim, olha, o caixa não tem dinheiro. Eu tive lucro, mas não necessariamente estou com caixa. Isso é tão relevante, gente, porque esse ciclo financeiro, embora ele tenha uma conotação de parecer simples, é uma das coisas mais difíceis de aplicar. E é uma das coisas mais relevantes para que você aplique dentro da tua empresa, porque isso aqui faz total diferença na administração e na melhor forma de você gerir o seu negócio. O que é interessante nisso, né? Você pensar que se você continua incorrendo nessa situação, porventura chega uma hora que a tua empresa está estrangulada, porque a diferença entre o volume de compra e de venda se torna tão grande em que você começa a ficar com o caixa tão negativo e chega uma hora que você não consegue se sustentar. Então, é muito importante você entender esse funcionamento do fluxo de caixa. Para isso, eu escolhi aqui um estudo de caso, né? Porque é muito mais fácil, muitas vezes, a gente resolver o problema dos outros, né? Do que necessariamente resolver o problema da nossa empresa. Então, nós vamos ajudar aqui o seu João, né? A padaria do seu João a resolver o problema dele. Vou ler com vocês aqui um estudo de caso que está disponível, caso vocês queiram aí depois também receber isso para fazer com mais calma.
que é o estudo de caso da panificadora do seu João Massa. Esse estudo de caso vai nos ajudar a montar um fluxo de caixa e vai te ajudar a ter uma percepção melhor aí do caixa da sua empresa. Então vamos lá. O seu João Massa, ele é um engenheiro recentemente aposentado. Porém, preocupado com o sustento da sua família e sentindo a necessidade de continuar a sua vida produtiva para gerar uma renda extra, já que a sua aposentadoria é insuficiente para cobrir todos os seus custos familiares. Ele resolveu iniciar um novo empreendimento, um empreendimento próprio, com o intuito de quê? De garantir a assistência financeira dos seus dependentes. Para tanto, ele pegou uma parte das suas economias para montar um negócio, instalando-se lá no bairro onde ele reside. Trata-se de uma panificadora e mercearia. A opção por esta atividade se deu pela influência de amigos comerciantes que comentavam que as duas atividades associadas resultavam em um grande negócio, pois criava-se um mix de oferta para os clientes, além de se tratar de um segmento que proporciona margens muito boas. Quando conversou com um amigo seu, também proprietário de um empreendimento similar, este confidenciou que as margens que obtém em sua empresa são muito boas. Vislumbrando uma ótima oportunidade para ganhar dinheiro, o seu João Massa rapidamente inaugurou a sua loja, sem preocupar-se em planejar melhor o investimento. Verificou-se que ao longo dos primeiros 4 meses após a inauguração, o empreendimento ainda aumentava suas vendas na proporção de 10% a cada mês, estabilizando-se a partir do 4º mês. Pessoal, importante essa informação aqui para a nossa realização do exercício, tá? Mesmo assim, o seu João Massa começou a ficar preocupado, porque subitamente ele analisou com mais critério seu saldo bancário e verificou que as suas reservas estavam quase no fim. Restabelecido do susto, o empresário passou a avaliar meticulosamente o seu empreendimento para tentar descobrir o que aconteceu, pois a cada mês a sua loja vendia mais e mesmo assim as suas reservas estavam acabando. Não conseguindo identificar sozinho a causa, ele procurou por um amigo seu, que exerce a profissão de consultor financeiro. Juntos, começaram então a avaliar o empreendimento. Mas para isso, primeiro foi necessário obter as informações. E eu vou passar para vocês quais são as informações que eles obtiveram. Porque nesse momento, vocês são aí o consultor financeiro que vai ajudar a resolver o problema do seu João. Então, vendas da panificadora no primeiro mês, R$ 1.500. Venda da mercearia no primeiro mês, R$ 4.500. O custo da matéria-prima de produzir os produtos da panificadora, ele equivale a 70% em relação às vendas. Então, veja, se você vendeu 1.500, você vai multiplicar lá por 70% e vai encontrar quanto que é o custo da matéria-prima da panificadora. O custo da mercadoria vendida na mercearia equivale a 70%. O percentual de impostos do Simples, aqui a gente colocou como ilustrativo de 5%, ele tem um custo fixo mensal lá no estabelecimento de 3.850 e ele começou as atividades, o saldo inicial lá que ele colocou, que são aquelas reservas que eu comentei no início, foram de R$ 6.000, tá? Então, o seu João Massa, ele é uma pessoa consciente, porque ele trabalha com perecível, então ele está consciente de que tem que girar rápido o seu estoque desde o início da atividade. Então ele manteve o quê? Manteve estoques aí no mínimo possível, tratando de repor semanalmente. Então por isso que vocês vão ver tudo que ele paga à vista e isso é proporcional ali à evolução das vendas, tá? A alíquota de imposto, já comentei que é meramente explicativa aqui, ilustrativa, mas é importante que você verifique com o contador aí quanto que é a alíquota de impostos da sua empresa. A partir dessas informações, eu quero que você, a partir de agora, junto comigo aqui, ajude o seu João na análise do problema. Então, a primeira ferramenta que nós vamos usar é o fluxo de caixa. Então, vamos juntos lá. O fluxo de caixa do seu João no primeiro mês. Então, olha só, gente. Como é que a gente monta um fluxo de caixa? Eu preciso do saldo inicial, preciso saber quanto que eu vou ter de entradas, quanto que eu tenho de previsão de saídas. Então, o que são as saídas no caso do seu João? Os fornecedores que ele tem que pagar de compra de mercearia, de panificadora,
de impostos e os custos fixos. E aí você vai chegar no saldo final. Então, veja que aqui, ó, o saldo inicial mais as entradas e menos as saídas vai te dar o saldo final. Então, quanto é que eu falei que o seu João começou lá? Uma economia de R$ 6.000. Perfeito. Então, o que aconteceu no primeiro mês? Ele vendeu R$ 6.000. Por que ele vendeu 6 mil? Lembra? 1.500 da panificadora e 4.500 lá da mercearia. Eu vou até voltar aqui, ó. E se você quiser nesse momento printar essa tela aqui para você poder ir acompanhando aí, faça isso, porque você vai precisar desses números aqui, ó, durante toda a atividade. Então, 1.500 da panificadora e anote separado, que vai ser importante também, e 4.500 lá da mercearia. Então, seguindo lá, primeiro mês, se ele entrou com saldo inicial de 6 mil, vendeu mais 6 mil, vamos ver quanto é que ele teve de saída? Ele comprou para a panificadora 1.050, lembrando que representa o quê? 70% da receita que ele obteve. Comprou para a mercearia 2.250, que representa 50%. Os impostos que ele tem aqui que pagar, lançar lá no fluxo de caixa de R$ 300, e o custo fixo dele, né, água, luz, telefone e tal, 3.850. Então, como é que eu chego nesse saldo final? 6 mil mais 6 mil, que vão dar 12 mil, menos 7.450, que vai me dar 4.550. Então, o saldo final do primeiro mês do seu João foi de 4.550. Ora, se eu tenho um saldo final no primeiro mês de 4.550, automaticamente o saldo inicial do meu segundo mês vai ser o saldo final. Então, eu transfiro para cá, 4.550 de saldo inicial. No segundo mês, vocês lembram que tinha uma informação lá que ele aumentava em 10% a sua venda, né? Então, quando ele aumenta em 10% a sua venda, ele vai para 6.600. Como é que a saída fica nesse caso, então? Então, se eu vendo mais, eu tenho ali os fornecedores e os impostos que são proporcionais, correto? Então, sendo proporcional e representando 70%, agora nesse momento aqui é importante você fazer uma continha aí, tá? Então, você vai pegar lá, ó, venda da panificadora de R$ 1.500 mais 10%. Então, vai dar lá 1.650. De 1.650, eu quero que você tire aí, que você encontre os mesmos 70%. E aí você vai encontrar aqui, ó, 1.155. Então, juntando todas as saídas, ó, porque os impostos aqui representam, continuam sendo 5%, só que a venda aumentou para 6.600, então os nossos impostos aqui foram de 330. Com custo fixo de 3.850, então o custo fixo aqui não mudou, porque ele é fixo, né? Nós fechamos com um saldo de 3.340. Então, 4.550 de saldo inicial, mais 6.600, menos 7.810, te leva a um saldo de 3.340. Se esse saldo é o saldo final do segundo mês, automaticamente ele é o saldo inicial do terceiro mês. Terceiro mês, o seu João também aumenta em 10% a sua venda. Mesma conta que a gente fez agora, só que agora em cima, vamos pegar lá, panificadora, vendeu 1.500 mais 10%, 1.650 e mais 10%. Então, vamos fazer a continha aqui, eu vou até pôr na calculadora aqui para fazer junto com vocês, tá? Então, vamos lá. 1.650 mais 10%. Então, foi uma venda para 1.815. Desses 1.815 vezes 70%, 1.270,50, que é o quê? É o pagamento do fornecedor do seu João, no caso da panificadora. Então, legal? Muito bem. Então, seguindo lá, a mesma conta você vai fazer com a mercearia aqui. Então, se a venda inicial da mercearia era 4.500, você faz o mesmo processo, tá? Impostos 5% sobre a venda de 7.260, custos fixos se mantém, saldo final. Então, 3.340 mais 7.260 menos 8.206 igual a 2.394, que vai para o saldo inicial do quarto mês. Então, quarto mês, o exercício dizia, né? Aumenta mais 10%. Então, você vai executar o mesmo processo. Saldo inicial de 2.394 mais 7.986
menos 8.641,60 vai te dar um saldo final aqui de 1.738,40. Beleza, então, gente, essa continha aqui, ó, de saídas e entradas é a mesma coisa, tá? Só aumentei os 10% aqui e automaticamente aqui calculei, né, os 70% da panificadora e os 50% da mercearia, tá? Impostos, os 5% sobre a venda, lembrando que a venda é, na verdade, aqui, ó, os 7.986, tá, gente? Cuidado para não incorporar o saldo de dinheiro do caixa ali para calcular os impostos também, porque isso não vai ficar bom, né? Você vai pagar mais imposto, na verdade. Do quarto para o quinto mês, seu João aumenta de novo? 10%? Não, não, não. Seu João já fez o quê? Já entrou em equilíbrio. Então, o quinto mês praticamente se repete. Ele continua com 7.986 de venda, tem aqui as mesmas despesas. Mas por que muda o saldo final? Porque o saldo inicial aqui é diferente, ó. Então aqui, ó, ele começa com um saldo inicial de 1.738,40. Somado com as entradas, tirado as saídas, a gente tem um saldo final de 1.082,80. Bom, qual era a preocupação do seu João? A preocupação do seu João é que ele começou o negócio com R$ 6.000 e nessa altura do campeonato, lá no caixa dele, ó, nós só temos 1.082,80. E é aí que você precisa ajudar. Então, a primeira coisa nós já fizemos. Montamos um fluxo de caixa para enxergar o que entra e o que sai. Aqui você já começa a perceber, né, como é que se comporta o dinheiro dentro do caixa da empresa, ainda que a gente esteja fazendo aqui mensal para otimizar o nosso tempo, né? Mas o grande X da questão é que lembra que faltar dinheiro no caixa ou sobrar dinheiro no caixa não significa nem lucro e nem prejuízo, é só uma movimentação. Aqui, com esse saldo de caixa, o seu João sabe que a coisa está piorando. Então, a gente precisa lançar mão do quê? De descobrir o que está acontecendo efetivamente nesse caixa da empresa que está levando o dinheiro a diminuir. Por isso, a gente precisa usar uma segunda ferramenta que é a próxima aula. Então, na próxima aula a gente se vê para falar sobre o porquê o caixa do seu João só diminui todo mês. Fica comigo e a gente volta na próxima aula.